Agora eu quero falar de um assunto aqui que nós abordamos dentro da nossa Tribuna do Povo, que é o seguinte: a gente atualiza aquele caso da briga que aconteceu em um bar na cidade de Mafra. Novas imagens foram divulgadas e mostram as agressões dentro do estabelecimento. Ednei Vassoaski chegando com as informações. Fala pra gente, Ednei. Então, Juno, essa história vai cada vez ganhando proporções e revelando, né, à medida que as imagens são divulgadas, imagens de câmeras de segurança que flagraram toda essa ação, são divulgadas, a gente vai entendendo o que de fato aconteceu na madrugada de sexta-feira na cidade de Mafra, na avenida que dá acesso à cidade pela BR-280. Essa história começa então num bar que fica nessa avenida, onde então, conforme essas imagens que a gente teve acesso ontem à noite, mostram aí então que o Jean Thiago Elias e o Jefferson Dietrich estavam nesse bar quando então inicia-se uma briga. O vídeo começa quando a briga já está bastante avançada. Você vê aí nas imagens o Jefferson tentando defender o amigo, ele empurrado, cai, levanta-se, tenta ali aparentemente apaziguar, mas é então atingido por um golpe de cadeira, 2 golpes, e ainda leva mais uma cadeirada e uma cadeira que é jogada contra ele e atinge a cabeça dele. O Jean é esse que está atrás dele e que aparentemente ali é defendido, né, pelo amigo. Aí você vê que o Jean discute com outros dos agressores, ali um dos agressores, e aí então aparentemente ali a briga é apaziguada. Aí esse vídeo a gente não tem mais a sequência desse vídeo de dentro do bar. O que a gente tem é de fora do bar, que a gente já mostrou ontem aqui no Tribuna do Povo. Nesse vídeo fora do bar, o que a gente vê é que o Jefferson, que é o dono desse carro, desse Mercedes C, ele entra no banco do carona, por algum motivo quem vai dirigindo é o Jean. E o Jean então arranca esse carro pela avenida e lá adiante é possível ver, com muita dificuldade, mas é possível perceber que ele tem ali um solavanco no veículo. O que acontece? Ele não viu, provavelmente, né, uma faixa elevada, uma faixa de pedestres elevada que tem ali, e aí então ele rampa nessa faixa de pedestres e bate na traseira de um caminhão que estava estacionado na avenida. É neste momento que, ao que tudo indica, o Jefferson morre, já que ele tem a parte onde ele estava, né, do carona, é a mais atingida nessa batida. Na sequência, ainda o Gia consegue arrancar o carro dali, mas ao tentar seguir adiante, ele vai para o canteiro desse posto de combustíveis. Ali, como fica ali muito próximo desse bar, dá tempo desses agressores, dessas pessoas que estavam no bar com quem eles discutiram e brigaram, chegarem até o local. E aí então o Gia sai do carro e já recebe o soco de um dos seus inimigos ali, né? E aí então, na sequência, ele tenta ali se explicar, mas é agredido constantemente, conforme mostra essas outras imagens aí de uma câmera mais distante, e em determinado momento a gente vê que ele foge. A última imagem que a gente tem do Jean é essa em que ele corre e aí então cai pelo menos 2 vezes e não se tem mais notícias dele. Pouco depois os bombeiros aparecem no local, né, para então verificar que tanto o Jefferson já estava morto dentro do carro, quanto o Jean encontrado morto então a 100 metros desse local onde ele bateu essa Mercedes C. Esses rapazes que agrediram o Jean e que anteriormente teriam agredido o Jefferson dentro do bar, eles já foram identificados e ontem o delegado Cassiano Tiburski gravou um vídeo explicando o que deve acontecer. Primeiramente, eu informo que esses fatos estão sendo investigados pelo delegado Eduardo na Divisão de Investigação Criminal de Mafra, a DIC. E essa unidade, através da análise de dezenas de imagens e também por meio da colheita de depoimento de testemunhas, já identificou todos os envolvidos, inclusive aquele indivíduo que aparece agredindo uma pessoa. Várias dessas pessoas já foram interrogadas ainda no dia dos fatos e, de acordo com as investigações, o motorista do veículo realmente teria saído ainda com vida de dentro do veículo e em seguida foi agredido por uma pessoa, que eu repito, já foi identificada pela Polícia Civil. Juridicamente falando, em relação à conduta dessa pessoa, se ficar comprovado que o comportamento dele foi determinante, as agressões que ele pratica foram determinantes para o resultado morte, ele vai ser responsabilizado pelo crime. Pelo crime, provavelmente, tudo indica, pelo crime de homicídio doloso, na modalidade de dolo eventual, que é quando a pessoa assume o risco de matar com o seu comportamento. No entanto, a Polícia Civil ainda depende de algumas provas, da colheita de algumas provas, e principalmente dos laudos periciais,
da perícia necroscópica que foi feita na vítima, na perícia do veículo e também do local do crime, do local dos fatos. Esses laudos vão ser determinantes para se esclarecer a responsabilidade, eventual responsabilidade desse agressor ou de outros agressores. Como muito bem destacou o delegado, agora os exames periciais é que vão indicar exatamente quais foram as causas das mortes, tanto do Jefferson quanto do Jean. Juno. Obrigado, Ednei Vassoaski, pelas suas informações. Continuamos acompanhando esse e outros casos do norte do estado de Santa Catarina com o nosso Ednei.